Hoje é dia de Café com Ver Mais e a nossa entrevistada ela é muito requisitada no mundo da beleza e no mundo da moda. Além das passarelas, a Aline Zatter também conquistou milhares de fãs e seguidores nas redes sociais. Ela já foi eleita uma das mulheres mais bonitas do Brasil. Nas redes sociais, possui quase 700 mil seguidores, onde fala sobre beleza, comportamento. Além disso, é joinvilense e tem muita história para contar por quê. Quem vê todo esse sucesso não faz ideia de como foi chegar até onde você chegou e até onde você pode ainda chegar, né, Aline? Bem-vinda ao Café com Ver Mais. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. E a gente poder conversar um pouquinho mais, né, sobre tudo que envolve tanto o meu trabalho e os bastidores dele também. Olha, se você não conhece a Aline Zatter pessoalmente, mas acesse as redes sociais, você vai entender a força, a potência dessa mulher. Porque muita gente não sabe que você é joinvilense, né? Sou. E que apesar de tudo que você tem trilhado, mantém sua base, sua família aqui em Joinville. Isso. Eu continuo vivendo aqui em Joinville. Já tive algumas oportunidades de mudar para São Paulo, que eu já pensei, né? Já cogitei essa ideia. Mas como meus filhos eram muito pequenos também, eu tinha que ter uma rede de apoio lá e a rede de apoio eu tenho aqui. Então seria muito difícil, né? Mudar com toda a família para lá. Então eu continuei aqui mesmo, lidando com essa ponte aérea aí. Tinha semanas que era a semana inteira, assim, ia, voltava e voltava. E aí a gente vai se adaptando, né? Como fazer melhor, assim, no nosso trabalho. Aline, hoje você tem uma voz que é ouvida, né? Você é seguida, as pessoas querem saber o que você pensa. E aí, quando a gente vê uma mulher bem-sucedida, olha só, né? Ela dá conta dela mesma, ela é feliz com o que ela é. Sempre foi assim? Não foi sempre assim. Na verdade, a gente acaba passando como a gente é hoje, né? Nesse momento, mas nas minhas redes sociais eu também passo bastante como foi esse processo, toda essa experimentação, né? Essa experiência de vida. Eu acho que isso é muito importante porque muitas meninas passam por essa experiência e às vezes acham que estão sozinhas, né? Então foi um dos motivos que quando eu encontrei tantas mulheres lindas, maravilhosas no concurso do Miss que eu participei em 2013, me despertou. Eu falei assim, nossa, quantas mulheres com histórias parecidíssimas com a minha. E por que elas não podem ser o que elas querem, né? E aí isso acabou me despertando várias outras vertentes e daí as coisas foram fluindo. Mas antes disso, eu passei a minha vida inteira tentando me encaixar num padrão que me diziam que era o certo, né? Eu tinha que ser magra para ser feliz, eu tinha que ser magra para conquistar o meu emprego dos sonhos, eu tinha que ser magra para poder ter filho, para tudo. Se eu não fosse magra, eu não seria o suficientemente boa para as coisas, né? Então, a minha vida inteira, desde os 6 anos de idade, eu fui em endocrinologistas, em médicos, em tudo que você imagina de profissionais que poderiam solucionar esse problema, que era o meu corpo, para conseguir atingir uma meta que as pessoas deram para mim, né? Que eu tinha que ser magra. Então, desde lá eu passo por diversas situações, seja de cunho emocional, de bullying que eu passava na escola, de coisas que aconteciam no dia a dia, no sentido de chegar uma tia e ver e dar oi, tudo bem, ali pra família e falar assim, meu Deus, mas a Aline engordou de novo, né? A Aline tá gorda, vocês não estão fazendo nada, mas vocês não estão vendo, ela não tá fazendo exercício e assim... Mas não era isso, né, Aline? Enquanto ela falava isso, tu fazia muita coisa. Muita coisa, eu sempre fiz todos os exercícios possíveis, até tava comentando que acho que foi por isso que eu estourei meu joelho cedo demais, porque eu sempre fiz dança, fiz balé, fiz jazz, fiz natação, eu fazia handebol na escola, fazia basquete, vôlei, então tudo que tu imagina eu fazia tudo ao mesmo tempo. Eu ia todos os dias pra escola fazer exercício, eu gostava muito disso. Eu acho que isso também fez com que eu não caísse, assim, no sentido numa depressão mais forte, sabe? Então, eu acredito que hoje em dia, como as pessoas passam muito mais tempo no celular, a gente vê muito mais jovens
passando por momentos de depressão, de ansiedade. Não que eu não vivesse isso, sim, mas eu acredito que a minha forma de lidar talvez foi um pouco diferente. Porque não tinha tanto telefone, não tinha tanto celular, a gente não tinha esse acesso a essas informações, né? De padrão do que pode, que não pode, isso e aquilo. E aí, eu descarregava isso em exercício físico, né? Eu fazia exercício, fazia isso, fazia aquilo. Então isso fez com, eu acredito muito na força, né, do exercício para nossa vida. E Aline, tu deixou de fazer alguma coisa na tua vida, algum momento importante, alguma comemoração, algo por não achar que não estaria adequada para aquilo? Sim, com certeza. Eu já deixei de ir no passeio da escola, no terceirão, que a gente ia para Búzios. E aí eu acabei deixando de ir para lá, porque as pessoas iam me ver de biquíni, iam me ver na praia ou tipo de shorts, e eu não queria isso. Então eu me sentia muito retraída, eu achava que eu não podia viver aquilo, sabe? Então uma das coisas, né, são várias situações, mas uma delas, assim, para ver o nível de como a gente acaba se adoecendo também. Não só o mundo nos adoece, né, a gente acaba pegando essa coisa pra gente. Então isso acaba afetando bastante, tanto que também na escolha da minha profissão, né, eu ia escolher fazer medicina, eu queria sempre muito fazer medicina ou farmácia, eu sempre tive um ladinho, assim, até as minhas amigas falam hoje, Aline, tu não é médica, vai no médico, tu não sabe o que é. Mas eu sempre quero achar que eu sei, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, sabe? E aí, então, eu acabei não escolhendo a medicina, porque eu tinha que usar branco, eu ia ter que usar branco sempre, e na faculdade também, e aí aquilo ali eu ia ficar maior, ou ia retratar minha celulite, ou ia, enfim. E aí já me deu uma crise de pânico, eu falei, não vou escolher isso, então vou escolher outra profissão que eu também goste, e aí acabei escolhendo o direito mesmo. Mas não era a faculdade, assim, dos meus sonhos, né? Então eu pratiquei ainda um tempo, exerci algumas coisas, assim, alguns anos, mas eu também vendi joia, também vendi roupa, fazia de tudo um pouco, multifuncional, multitarefas. E só que ainda não tinha me encontrado, assim, sabe? E Aline, de que forma que tu recebia isso? Tu te calava, tu te encolhia, tu te escondia? Como é que tu administrava isso internamente? Então, quando eu sofria bullying na escola, e enfim, principalmente na escola quando a gente é menor, né, vem muito disso. E aí tinha os meninos que sempre pegavam no pé, sempre iam atrás, sempre falavam alguma coisa. E eu sempre me defendia, sabe? Por mais que aquilo doesse, eu ia depois para um cantinho chorar. Corria, até se vocês estiverem vendo, vocês já apanharam de mim, queridos. Eu sempre corria atrás deles, dava uns tapas assim na cabeça, dava uns tapas. Onde eu acertasse, ia, sabe? Enfim, era uma forma que eu via de me defender. Tava certo ou não, não sei. Enfim, mas era o que... Também não tava certo eles me xingarem, né? Então, sempre assim, eu vejo que hoje a gente está muito mais atento a isso nas escolas, né? Mas na época era normal, normal, isso, toda criança faz, é normal, isso acontece. Então acontecia demais, assim, era períodos bem assim, difíceis pra mim, né? De passar, de ver minhas amigas com namoradinho, com ficante, eu não tinha muito porque era gorda, ou então queriam ficar comigo escondida, e às vezes eu ficava porque era o que eu tinha, entendeu? Eu achava, então tá, já que é o que eu tenho, então eu vou fazer, né? Então, acabava ficando escondida mesmo, e aí, às vezes, depois eu falei, eu já fiquei com ele, aí os meninos negavam que não, mas enfim... Eu tenho aqui quem são. E isso acontecia demais, mas eu acho que assim, doeu muito. É algo que realmente vai formando a nossa opinião e a nossa personalidade, porque a gente vai passando por diversas coisas que nos moldam nas nossas experiências para o que a gente vai passar na nossa vida, né? E aí, hoje em dia, eu tive que desconstruir a Aline lá de trás para reconstruir, né, uma nova Aline, uma nova personalidade, no sentido de realmente me ver diferente. Lógico que esse processo de construção nunca acaba, né? A gente sempre descobre uma coisinha a mais, uma coisinha a mais.
E passar por tudo isso, se reconstruir e sendo mãe, que também é um mãe. outro processo também muito desafiador, né? É outro processo desafiador, porque a gente quer englobar tudo. A gente quer ser uma ótima profissional, uma ótima mãe. Faz 5 anos também que eu sou separada, então acaba potencializando em mim, né, tudo, a responsabilidade deles, né? Acabou acontecendo assim, né? Então, mas eu acabo tendo essa responsabilidade sobre eles, então isso tudo exige demais da gente, né? E aí os adolescentes também têm as suas dificuldades, têm os seus momentos, e assim, eu tenho a minha filha que tem 16, meu filho tem 13, e eles, assim, são ótimos, são maravilhosos, mas com certeza cada um tem suas peculiaridades, e aí a gente tem que ser forte para ser forte para eles, né? Então a gente tem que ter uma sustentação para ser sustentação para eles, e nem sempre essa sustentação tá bem firme, né? Então tem dias que a gente tá mais derrotada, digamos assim, e a gente tem que respirar fundo e falar, não, eu vou conseguir, porque por eles eu vou dar um jeito, eu vou ir atrás, eu vou, né? Existe uma empatia, né? Isso. Você passou por isso, então a tua dor pode ajudar. E eu queria te perguntar o quanto foi libertador para que, de repente, pessoas, né, que têm alguma distorção de imagem, que acham, que não apenas a questão do peso, mas que acham que não se encaixam em aquilo que a sociedade espera. O quanto é libertador ser você mesmo? Se nem eu gosto de mim, se nem eu me amo, como que alguém vai me amar o suficiente que eu quero, que eu desejo? Se nem eu tô me fazendo bem, se nem eu tô fazendo as coisas o suficientemente boas para mim. Então, acho que isso que a gente tem que pensar, né? Quando a gente se vê como uma pessoa digna de respeito, uma pessoa digna de merecimento, a vida mostra que a gente pode ter muito mais. Então, a gente pode sim viver, a gente pode ir atrás do que a gente quer, dos nossos sonhos, da nossa liberdade. E se vestir bem, se vestir mostrando realmente. Não adianta a gente se esconder. O mesmo volume do braço aqui no vestido, ou se eu tivesse com um blazer, o volume é o mesmo, né? Então, por que eu não posso amar o meu braço que vai abraçar meus filhos, que vai carregar no colo, que você vai dar um abraço num amigo, num parente? Você preferiu o quê? Não ter o braço ou ter o braço gordo que você pode abraçar aquela pessoa que você ama tanto, sabe? Então, minhas pernas sempre foram um problemão pra mim. Eu sempre tive muito problema com a minha coxa. E hoje em dia eu penso, tá, mas me proporcionam tantas coisas, eu posso ir em tantos lugares, eu posso vivenciar tantas coisas, sabe? Então, a gente acaba sendo injusta com a gente mesma, né? Então tem várias partes do corpo que eu sempre tive um probleminha, assim, tipo, meu pé também nunca foi um pé de princesa. Das minhas amigas sempre 35, 36, 7, o meu sempre foi 39, 40. O meu também? Então, e aí não era o pezinho de princesa, que dizem que o pezinho de princesa tem que ser delicado, de mulher, tem que ser isso e aquilo. Então nunca foi, né? E aí eu também tinha, assim, eu não usava tênis, que deixava ele maior. Eu não usava chinelo, porque daí iam ver meu pé que era gordo. Não, sim, várias coisas. Até na gravidez do Bruno, eu tive vários calos no meu pé, porque eu enfiava sapatilha, mesmo doendo, mesmo inchado meu pé, pra não usar um chinelo, pra não aparecer, ou não usar um tênis, pra não ficar maior ainda. Assim, umas coisas que é irracional, tão assim, surtada. Mas pra mim era isso, era o que, sabe? Era o que acontecia. Então, isso faz com que a gente se coloque muito para baixo, seja subjugada, né? Deixando um patamar que não é o que a gente merece. Então, quando a gente pega a rédea lá e vai, as coisas vão mudando aos poucos. Às vezes pode demorar, às vezes a gente tem altos e baixos, tem. Não é todo dia que a gente acorda, ai, como eu me amo, como isso, como aquilo. Mas o emagrecer, o encaixar no padrão não é mais o problema central daquilo, entende? Porque a minha vida tinha um objetivo: ser magra. Era só isso que eu fazia. Assim. E hoje, qual que é o teu objetivo? Hoje, meu objetivo maior é me realizar cada vez mais na minha vida profissional, me estabilizar cada vez mais, né? E principalmente ser, né, uma boa mãe para os meus filhos e fazer com que eles tenham um futuro bom e poder ter essa base, ser essa base, essa sustentação para eles.
Então, eu acho que isso é um principal, assim, da minha vida, né? E do meu trabalho também poder crescer. Hoje eu tenho um evento que é um concurso também. Na verdade, o concurso a gente deixou um pouquinho mais de lado, porque hoje em dia, na minha visão, acho que a gente não tem mais que colocar as belezas para disputar entre si. Eu acho que a gente tem que agregar. Eu sei que eu também fui para um concurso, o Miss Brasil foi muito importante para mim, foi. Em outro contexto, em outro momento histórico outro também, momento, né? Outro momento histórico e também, mas ao mesmo tempo eu penso, aquelas 29 meninas, né? Como elas se sentiram, né? Assim, será que elas sentiram que a beleza delas foi desvalidada pela minha? Tipo, então acho que a gente não... Hoje em dia não é o que eu quero mais, né? Aline, queria te agradecer por nos receber na sua casa. Imagina. E também... de certa forma, por você estar usando aquilo que foi tão doloroso para você, para ajudar, né, para falar sobre isso de uma forma leve e dar peso ao que é necessário, que é o amor próprio, né, que é a autoestima, sim, que é o ser feliz em primeiro lugar. Muito obrigada. Com certeza. Eu que agradeço também, quero te desejar um sucesso aí nessa tua caminhada e deixar um beijo para todas essas mulheres incríveis e maravilhosas. E se eu pudesse falar, né, uma coisinha para elas não deixarem de se amarem, não desistir delas mesmas. Tomar um cafezinho? Vamos lá.